Hoje o assunto é tão tranquilo. Meu Deus, começaram a fazer obra nesse momento. Calma aí. Hoje o assunto aqui do canal é tão tranquilo, tão leve, que eu vou até fazer um café para tomar com vocês, tá? E falar de um assunto que o povo esquece, que é o quê? Formação de palavra. Você sabe aí quando uma palavra é feita através da justaposição, derivação? Qual a diferença? Então pega o café, relaxa, porque hoje nós vamos falar de processo de formação de palavras. Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que? Processo de formação de palavra. É um assunto tão tranquilo que, como eu disse pra vocês, vim fazer um café, tá? E se você acha que esse conteúdo aí não vai cair no seu concurso, tá? Vai cair sim, tá? Então aquilo que eu digo hoje bem tranquilo, vamos voltar pro nosso escritório oficial, que é aqui no mesmo ambiente, tá? Mas vamos lá, porque eu quero mostrar a vocês a diferença entre os processos de formação de palavra, tá? Ficar em pé às vezes é tão bom, né? Ó, alivia a coluna, e eu lembro do início do canal, em que eu fazia os vídeos aqui na frente, tá? Bom, então vamos voltar lá pro quadro para você entender bem essa matéria e a diferença. Servidos? A bebida de qualquer professor é o café. Olha que eu nem preciso andar muito, é só ir virando aqui, ó. Pronto, já cheguei no nosso escritório. Agora eu vou organizar pra gente começar aí a nossa aula. Eu tô olhando pro lugar errado, é pra cá. Então já pega papel e caneta pra você anotar tudo que a gente vai falar. Vou dar uma organizada aqui pra gente começar a nossa aula, fechado? Bora lá. Palavrinhas aí no quadro pra vocês. E é o seguinte, gente, olha só. Hoje eu quero saber qual é aí a formação dessas palavras que eu estou apresentando para vocês hoje, tá? Bom, o primeiro passo que a gente deve entender é o seguinte, que quando a gente está falando de processo de formação, existem vários tipos de processo de formação aí das palavras, tá? A gente tem, por exemplo, a abreviação, a gente também tem, por exemplo, aí o estrangeirismo, que é a incorporação, tá, dessa língua estrangeira de fora dentro do nosso idioma. E também a gente tem o processo mais famoso com relação, né, ao processo de formação das palavras, que é justamente o processo de composição ou o processo de derivação, tá? Você pode até achar que as duas coisas são muito parecidas, mas não são. Então nós vamos ver na prática. Quem tocou a campainha? Vamos ver na prática, vou fechar esse bloco aqui. Vamos ver na prática como isso se aplica, tá? Agora sim, agora eu vou atender a porta. Voltamos à programação normal, tá? Então vamos observar a primeira palavra, tá? Olha só, quando eu tenho a palavra super-homem, tá? Bom, a palavra super-homem, ela é feita através do processo de composição ou derivação, tá? Vamos entender a diferença. Quando eu falo de processo de composição, tá? Eu quero saber, isso tem relação com radical, tá? Radical é a parte da palavra mais importante, aquela que a gente não vai alterar. Quando eu tô falando de processo de formação de palavra através de uma derivação, isso aqui, gente, ó, para você entender e não esquecer, isso aqui tem a ver com os afixos, tá? E esses afixos a gente já conhece. Por exemplo, eu tenho um afixo que é muito famoso também, que é o prefixo, que é, né, a colocação do prefixo, ele vem antes do radical. E eu tenho também aí o sufixo, que é quando eu coloco o sufixo depois do radical, tá? Então o que a gente tem que saber e observar é, quando eu olho essa palavra aqui, super-homem, eu identifico duas palavrinhas, tá? Homem e super. E aí você tem que fazer o segundo passo. Esse segundo passo é você perceber o seguinte. Quando eu tenho a palavra super-homem, super é um radical ou é um afixo? No caso, um prefixo.
Bom, gente, preste atenção numa coisa. Sempre que eu ouvir falar de prefixo, né, tanto prefixo quanto sufixo, o que significa isso? É um morfema que significa a menor unidade da palavra com significado. Então, quando a gente olha aqui super-homem, a gente sabe que homem, se você for pensar, é um radical. Por quê? Vamos facilitar, é uma palavra completa, fechada. E quando a gente está falando super aqui, a gente sabe que isso aqui é um prefixo. Isso porque super não é uma palavra fechada igual homem. É uma pequena unidade que possui também significação. Então você tem que fazer bem essa distinção entre, tá? Um radical e um prefixo. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. É só você olhar. Quando você olha para homem, a gente já entende aquilo como radical. É uma palavra inteira. Agora, quando a gente fala super, a gente sabe que é um prefixo. E quando a gente está trabalhando prefixo mais radical, nós teremos então um processo de formação de palavra formado por derivação. E se eu estou incluindo um prefixo, a gente sabe que é um processo, né, de derivação de palavra. Então, processo, tá, de derivação. Vou até melhorar aqui para vocês essa letra que não ficou boa. Vocês não merecem isso. Então, isso aqui, ó, é um processo, tá, de formação de palavra formada por prefixação. Isso porque eu tenho um prefixo antes. Fechado? Então vamos observar a próxima palavrinha e entender se de fato eu tenho um prefixo ou um radical. A próxima palavrinha aí é guarda-chuva, tá? E olha só que interessante. Quando eu estou falando guarda-chuva, o primeiro passo é você identificar dentro daquela palavra se você tem aí radical ou afixos, lembrando prefixo e sufixo. Vamos então classificar a palavra número 2, tá? Então vem comigo assim. Olha essa palavra e pensa comigo. Você acha que a palavra guarda-chuva, ela é feita de radical mais afixo, no caso prefixo e sufixo, ou a palavra guarda-chuva é feita com radical? Ou seja, para facilitar, duas palavrinhas completas ali, palavras completas com seu entendimento perfeito. Quando a gente está falando guarda-chuva, guarda é um verbo e chuva aqui é um substantivo. Então eu não tenho uma unidade mínima da palavra como em super-homem. Nesse caso, eu tenho um processo, então já que eu estou trabalhando com radical, eu tenho um processo aqui de composição, tá? Isso então fica fácil. Bom, dentro do processo aí de composição, eu tenho duas alternativas. Eu tenho o processo de composição por justaposição e aglutinação. E qual a diferença entre elas? Vamos observar essa palavra para você entender. Quando eu estou juntando aí esses dois radicais, eu percebo que eu não perco nada de nenhuma das palavras. Nada foi perdido, tá? Nem o fonema, nem nada. Eu consigo pronunciar as duas e não tem alteração. Ó, guarda, chuva. Se isso acontece, de você não perder nada, isso é justo, isso é correto. Então vamos ter um processo de composição por justaposição. Isso porque eu tenho dois radicais e eu não perdi nada. Então lembre-se, quando a gente fala de processo de formação de palavra, temos composição e derivação. Derivação, afixos, como a número 1. E composição através dos radicais. Composição por justaposição, ó, justo, não perde nada. E tem outro também que é a aglutinação, é quando a gente tem a perda ali de alguma coisa, e a gente vai ver aqui no quadro de hoje. Próxima palavra aí, passatempo, tá? Muito cuidado, você que acha que quando a gente tem um processo de composição por justaposição, aí essa palavrinha virá somente com hífen, tá? Mas muito cuidado. Quando a gente fala passatempo, tá? O que a gente pode perceber? A gente sabe que isso aqui significa passa, tá? Botei aqui mais tempo. Olha que interessante, eu estou unindo
dois radicais, ó, dois radicais, duas palavras com sentido completo ali, inteiraça para você. Então, se eu estou trabalhando com radical, eu estou trabalhando no processo de composição. Ficou fácil. Agora o seguinte, quando eu junto passa mais tempo, eu perdi alguma coisa? Quando eu transformo passa mais tempo nessa nova palavra? É claro que não. Então, se eu não perdi nada, eu juntei esses dois radicais. Então, eu tenho um processo aqui de justa posição. Lembrando sempre que há um processo de composição por justa posição. Bom, será que a palavrinha número 4 tem alguma diferença, já que ela traz uma novidade, que é esse ezinho que está aqui? Bom, aproveita antes de eu falar aí a número 4, se inscreva no canal e apoie todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet para vocês, tá? Esse é o nosso trabalho, a gente fica muito feliz. Hoje um assunto bem light para você, mas de muita importância. Então, quando você compartilha, comenta, tá? Você pode deixar, ó, o seu comentário aqui, obrigado, professor, ou dando sugestões de outros vídeos. A gente fica muito feliz, tá? Lembrando, se você quiser ajudar o canal, tá? Levar esse canal para mais pessoas, você pode mandar em qualquer grupo do WhatsApp que você tiver e também pode contribuir com o canal com qualquer valor. Aqui embaixo tem um botãozinho valeu demais, tá bom? Então, vamos observar a próxima palavra, número 4, e será que ela tem alguma diferença, já que ela traz o E junto com ela? Quando eu tenho a palavrinha de número 4 chamado leva e traz, tá? O que a gente vai ter que fazer aqui, que é muito importante e você não deve esquecer, tá? Bom, sempre que eu tiver as palavrinhas, tá, que são formadas ali por preposições ou conjunções, a gente vai ignorar essa palavrinha que está ali no meio, seja ela uma conjunção ou uma preposição, e a gente vai fazer o mesmo estudo dessa palavra, ou seja, pensar se elas apresentam radicais ou um prefixo ou um sufixo, tá? Quando a gente ignora o E e tem leva e traz, o que acontece aqui? Eu tenho dois radicais, ou seja, palavrinhas completas, lindas e maravilhosas, tá? Então fica fácil, porque eu ignoro o que tiver ali no meio e eu tenho leva mais traz. E aí, eu juntando essas palavras, eu não estou perdendo nada, não estou perdendo letra, não estou perdendo som. Então ela está perfeita do jeito que ela sempre foi, se tivesse separada, tá? Então aqui eu vou ter, claro, um processo de composição por justa posição. Mas será que esse processo aí de justa posição, de não perder nada, acontece aí na 5, 6 ou 7? Será que eu tenho uma pegadinha para vocês nesse vídeo? Bom, vamos entender então a questão de número 6 e ela traz a palavrinha boquiaberta, tá? Olha só, gente, quando a gente fala boquiaberta, pensa comigo. Boquiaberta vem de duas palavras, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Vem da palavra, vou mudar aqui, ó. Vem da palavra boca, tá? Mais aberto, tá? E o que está acontecendo aqui? Eu tenho dois radicais, boca mais aberto, e uni. E olha que interessante, olha o que se formou aqui no meio. Vou até colocar aqui com uma caneta de outra cor. Boqui. Olha o que aconteceu. Para melhorar a fala, né? Ou seja, para melhorar o som dessa palavrinha, eu coloquei o U e o I, boquiaberto, né? Então o que está acontecendo? Eu estou unindo dois radicais, boca mais aberto, só que aí eu tenho uma diferença de som, eu tenho uma transformação na junção dessas palavras. Então, quando eu mudo alguma coisa, mudou som, incluí alguma coisa ou retirei, né, dentro dessa nova palavra que se formou através, é claro, dos radicais aqui, né, eu tenho um processo chamado aglutinação. Lembre-se, processo de composição, justa posição é justo, está correto, nada se altera. Agora, aglutinar, ó, aglutinar, aí houve alteração. Então, na número 5, eu tenho um processo, vou colocar com a caneta vermelha, um processo aqui de aglutinação, tá? Então, muito cuidado na hora de você acertar o processo da palavra, tá? A próxima palavrinha é embora, tá? Bom, gente, eu não sei se vocês sabem, mas a palavra embora, ela é feita do seguinte: em, mais, boa, mais, hora.
Olha quanta coisa tem. Agora vem comigo. Isso aqui, em, boa, hora, você acha que é um afixo, um prefixo ou um sufixo? É claro que não. Isso aqui eu estou trabalhando, é claro, basicamente radicais, né? E aí eu juntei esses 3 radicais, essas 3 palavras lindas e maravilhosas e perfeitas e acabou virando embora. Embora vem de em boa hora. Se isso aconteceu, se eu peguei radicais ali, juntei e tive alteração, eu também tenho um processo chamado aglutinação, tá? Gente, essa letra aqui não sei se tá boa não, tá? Mas é um processo aí de aglutinação. Tá escorregando muito aqui. Aglutinação, tá? Ficou fácil? Vamos ver a próxima. Palavra aí de número 7, eu quero saber se você acerta. Noroeste vem do quê? Às vezes é até fácil, né? Você pensar assim, essa palavra vem do quê? Bom, quando eu tô falando noroeste, noroeste vem norte, norte, mais qual outra palavra? Agora ficou fácil. Oeste. Olha que interessante. Eu tô pegando aqui, tá? 2 radicais, observe, não são prefixos e nem sufixos. Lembrando, prefixo ou sufixo, né? Esses afixos são as menores unidades das palavras, tá? Com significado. Por exemplo, típico, eu incluo um prefixo a e muda tudo, ó. Atípico. Esse a carrega significado e é bem pequenininho. Ficou fácil? Agora aqui não. Agora aqui eu tenho 2 palavras já formadas, crescidas e adultas. Juntei e deu a palavra noroeste. É claro que eu estou perdendo, estou modificando aí esses 2 radicais para transformar nessa nova palavra. Então eu tenho aqui um processo também. Agora a letra vai sair bonita, hein? Aglutinação. Então, aqui também tem o mesmo processo da número 5 e da número 6, tá? Para você anotar tudo agora, presta atenção. Hoje nós vimos o primeiro passo, a diferença do processo de composição e derivação. É o momento da revisão, tá? Olha só. Quando eu falo de processo de formação de palavra, eu tenho 2 basicamente que o concurso vai te pedir: composição e derivação. Composição é feita através de radical. E eu tenho somente 2 tipos, a justaposição e a aglutinação. A justaposição é quando eu tenho, tá, a união, a junção, tá, de 2 radicais e não tem perda de nada. Justo, tá claro e perfeito. Agora, quando eu junto 2 ou mais radicais e eu tenho alteração nessa palavra final, eu vou ter um processo de aglutinação, tá? Já o processo de derivação que a gente vai trazer para o canal, então já ativa o sininho, é quando eu tenho, por exemplo, prefixo ou sufixo, que é o caso da número 1 que eu trouxe como exemplo. E você percebeu que a palavra super, tá, é diferente, não é um radical, e sim um prefixo, tá? Então assim, veja essa primeira parte, anote tudo, porque vamos ter continuação dessa matéria, tá? Se você gostou, ó, se você gostou dessa aula, esse primeiro passo, tá, galera? Lembre-se, tem aulas complementares aqui embaixo na descrição para você, tá? Eu vou ficando por aqui, foi um assunto bem tranquilo e bem fácil. Muito obrigado pela sua companhia, um beijo e até a próxima.